depois a gente conversa. Tá? Eu vou apagar a outra também. Vocês querem só essa felicidade? Paga tudo. A prova mais fácil da vida que o professor John fez aqui. Que drama! Agora eu não vou chutar. Depois a gente vou pensar o que dá pra fazer. Carinho. Vou dar trabalho pra você. Não é dar aula. Não, tem trabalho. A gente vai falar. Você só merecer. Você tem que fazer a direção de momento. Não, ninguém vai fazer. Vou pensar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá, continuando. Alguém estudou lúpus e tem alguma dúvida para tirar? Não, ninguém nem estudou. Estudem, então. Lúpus aí, expecado no pronto. Vai botar lá primeiro depois. Não, eu sei. Eu estou falando da sorologia, então. No final você pergunta, tá? Então vamos lá, gente. Então a gente vai continuar falando aqui das doenças autoimunes do tecido conjuntivo. O lúpus é a principal delas. E agora nós vamos ver a prima do lúpus, que é a síndrome de Sjögren, tá? Ela é bem parecida, alguns sintomas. E em algumas vezes a gente tem até a associação, a sobreposição de lúpus com síndrome de Sjögren, tá? A síndrome de Sjögren, então, ela é uma doença também dessas imunomediadas, né? Então, ela é uma doença crônica, tá? Não tem cura, de evolução lenta e progressiva, tá? Aqui, embora a gente tenha manifestações sistêmicas também, ou seja, uma doença autoimune que pode comprometer qualquer órgão e sistema. Mas a síndrome de Sjögren, ela tem um perfil que é infiltrar principalmente as glândulas que são responsáveis por secreção, as glândulas exócrinas. Então, quando a gente fala de síndrome de Sjögren, vocês têm que lembrar automaticamente que a gente vai ter principalmente sintomas secos. Ela faz uma síndrome seca. Então, ela afeta as glândulas lacrimais, as glândulas salivares e outras também. Então, a gente vai ter olho seco, boca seca, pele seca, tá? Nariz, fica aqui nariz riscado, garganta seca e por aí vai. Então, essas manifestações, esse filtrado aqui linfocitário nesses órgãos, nessas glândulas exócrinas, são as principais características da síndrome de Sjögren, tá? Inclusive, a gente pode classificar essa doença, que eu vou falar para vocês, em dois polos. A gente tem a maioria dos pacientes que vão ficar nesse polo benigno porque são esses sintomas secos, que são sintomas mais leves, digamos assim, né? E tem aqueles pacientes que, além de fazer os sintomas secos, irão desenvolver as manifestações extraglandulares, fora das glândulas exócrinas. E aí a gente vai ter manifestações mais graves, comprometimento pulmonar, neurológico, renal e por aí vai, tá bom? Mas a maioria se localiza nesse polo benigno mesmo. A prevalência varia aí, ó, de 0,05 a 0,4%, tá? É uma doença que também acomete muito mais as mulheres, numa relação de 9 mulheres para cada um homem. E aqui a gente tem um diferencial quando a gente compara com o lúpus. O lúpus, ele vem mais em qual idade? Reprodutivo. 40 não. Jovem, gente, é 20. Dos 20 aos 40. Inclusive pode começar até ali na adolescência também, que é o lúpus juvenil. Então, quando a gente fala de lúpus, o maior risco são nas mulheres em idade reprodutiva, tá? 20, 30, até no máximo de 40 anos. Pode ter depois? Sim, pode, mas o mais comum é se localizar na idade reprodutiva. Aqui não. Aqui a gente começa a encontrar, na maioria das vezes, a presença da síndrome de Sjögren depois da 5ª década de vida. Pode vir em jovens? Sim, tá? Principalmente quando associada com o lúpus. Pode vir isolada em jovens? Ok, pode. Mas mais comum é da 5ª década para frente, tá bom? Ela pode
Sjögren primária, tá? Síndrome de Sjögren primária é quando vem somente síndrome de Sjögren, isolada, não tem nenhuma outra doença autoimune associada. E a gente também tem a síndrome de Sjögren secundária, que aí é quando a gente tem a presença de outras doenças autoimunes associadas, tá? Principalmente artrite reumatoide e lúpus. São as duas que mais vêm associadas com a síndrome de Sjögren, tá bom? Tem outras também, tá? Mas as duas principais são essas, certo? Suscetibilidade genética. Então, aqui em relação à etiopatogênese, é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter algumas mudanças em relação à suscetibilidade genética e a alguns agentes infecciosos. Mas quando a gente fala dessas doenças imunomediadas, o pensamento é o mesmo. Então, a pessoa que desenvolve essas doenças, elas têm uma predisposição genética própria, e aí, durante a vida, essas pessoas predispostas serão expostas a vários gatilhos, né? Seja agentes infecciosos, fatores hormonais, e por aí vai, né? Então, a pessoa não nasce com essa doença, ela pode desenvolver no decorrer da vida, tá bom? Em relação à suscetibilidade genética da síndrome de Sjögren, até a gente encontrou uma maior associação em relação a fator de risco familiar, é quando tem a presença desse gene, que é o HLA-D8, HLA-DW3 e o HLA-DF3, tá? Foram os que mais foram encontrados em relação a essa agregação familiar, tá bom? Existem outros genes também que podem estar relacionados, principalmente aqueles que agem ali na resposta imune-inflamatória, tá? No interferon tipo 1, certo? Em relação aos agentes infecciosos, aqui eu falei que o principal mecanismo começa lá nas glândulas exócrinas. Então, quando a gente fala de agente infeccioso, a gente tem que pensar naqueles agentes infecciosos que costumam infiltrar essas glândulas exócrinas, tá? Como gatilho. Então, lembrar aí de Epstein-Barr, tá? De herpes vírus, tá? Do tipo 6, do tipo 8. Porque esses vírus, eles têm uma predisposição por infiltrar essas glândulas exócrinas. Então, quando a gente tem infecção por Epstein-Barr, por citomegalovírus, o que acontece? A gente pode ter uma perpetuação desses antígenos virais lá nessas glândulas, tá? E isso faz com que a gente tenha ativação da nossa resposta imune. Então, a gente vai ter a produção de autoanticorpos, a gente vai ter a migração de células inflamatórias, e isso pode servir como gatilho para desenvolver esse processo inflamatório que pode começar lá nessa glândula e começou inicialmente por um gatilho infeccioso, certo? Em relação aos fatores hormonais, aqui a relação dos fatores hormonais é principalmente aquela alteração hormonal do período menopausal, já que o principal grupo aqui são de mulheres acima da quinta década de vida, que é quando a gente já entra naquele período do climatério, da menopausa. Tá? Uma coisa que foi observada é que lá nas glândulas salivares a gente tem receptores de estrogênio, tá bom? Então esses receptores, quando a gente está nesse período da menopausa, do climatério, eles vão reduzir, certo? Então a gente vai ter uma diminuição, tá, da citólise, da degradação de certos antígenos. E isso vai fazer com que tenha mais recrutamento de linfócitos T lá nessas glândulas. Na menopausa, se a gente tem poucos receptores de estrogênio, o que vai acontecer então? Vai aumentar. Justamente. Vai aumentar e não vai ter o que destruir, digamos assim, tá? Ele vai estar com uma deficiência desses receptores. Então ele começa a destruir o quê? A própria glândula. É imunomediada, é isso que acontece. O nosso organismo começa a produzir células que começam a reconhecer partes nossas, aqui nesse caso, reconhece as glândulas salivares como se fossem antígenos, como se fossem um corpo estranho, e começa a ter recrutamento de células que vão agredir, inflamar, tentar destruir as glândulas exócrinas.
fazendo com que surja um processo inflamatório imunomediado, certo? O organismo se autodestrói, né? Então, o que vai acontecer aqui é o quê? Justamente a relação entre tudo isso. Tem os fatores genéticos, tem a predisposição, os fatores infecciosos e os fatores hormonais. Tudo isso vai causar uma apoptose dessas células epiteliais lá nas glândulas salivares, tá? Essas glândulas salivares, elas irão começar a expressar essa molécula MHC2. Os indivíduos predispostos, essas citocinas irão causar migração de células inflamatórias e destruir essas glândulas, produzindo o processo inflamatório. Então, a gente vai ter tanto resposta imune celular quanto imune humoral ajuda aqui no processo etiopatogênico da síndrome de Sjögren. É basicamente o mesmo mecanismo lá que acontece no lúpus. A gente tem aqui algumas mudanças em relação às principais células inflamatórias que ficam mais ativas, certo? Então, em relação às manifestações clínicas, como eu falei, aqui a gente consegue dividir em dois grupos de pacientes, tá? Então, a gente vai ter aquele grupo que vai se localizar no polo benigno, como eu falei. Então, a gente vai ter principalmente as manifestações dos sintomas secos, tá? Geralmente, esses pacientes que têm sintomas secos, eles acabam desenvolvendo também muita fadiga e dor também, tá? E isso parece bobeira. Ah, boca seca, olho seco e bobeira, né? Mas isso tem impacto na qualidade de vida desses pacientes, pode trazer complicações. Por que um olho seco de forma persistente, porque não tem produção de lágrima, pode ocasionar? Lesão. Imagina que se a gente não tem produção lacrimal, é um lubrificante. O olho fica tão seco, que ocasiona úlcera de córnea, perfura a esclera, tá? Inclusive pode ter perda de visão de forma irreversível. Então não é simplesmente um olho seco, né? É muito mais do que isso. Isso vai impactar de forma importante na qualidade de vida. E a boca seca? Cárie, tá? Causa muita cárie. E pode alterar inclusive o paladar, a percepção ali nos alimentos, tá bom? Então, a gente pode ter essas complicações simplesmente ocasionadas pelos sintomas secos também. 70% dos pacientes irão se localizar nesse polo benigno, ou seja, irão apresentar principalmente esses sintomas secos, mas 30% também podem desenvolver manifestação sistêmica, tá bom? E aqui a gente tem uma coisa importante. Pessoas que têm síndrome de Sjögren, a longo prazo, aumentam o risco de desenvolver uma complicação grave, que é o linfoma de células B. Então, pensou em síndrome de Sjögren, tem que explicar para o paciente e tem que lembrar de fazer esse acompanhamento e esse rastreio, porque 5% desses pacientes podem desenvolver linfoma de células B, certo? Nós vamos ver os principais fatores de risco para isso. Pode ter esses 5% são quase total ou só da representação total. Então, em relação às manifestações glandulares, tá? Então, aqui a gente vai ter principalmente uma síndrome seca, tá? Então, síndrome seca, síndrome zika, é tudo a mesma coisa. É quando a gente fala relacionado a essas manifestações clínicas de secura oral. Secura oral a gente chama de xerostomia, tá? Então, na prova, se cair algo relacionado a isso, eu não quero que vocês coloquem boca seca, olho seco. Vocês têm que usar o termo médico, né? Então, boca seca é o quê? Xerostomia. Olhos, xeroftalmia, tá? Pele seca, xerodermia. Ou também pode ser chamado de xerose cutânea, tá bom? Traqueia seca, que dá aquela sensação de tosse seca, aquela tosse seca persistente, a gente chama de xerotraqueia, tá? A gente tem que perguntar também de ressecamento vaginal, tá? E outra coisa que engloba dentro dos sintomas secos
é a inflamação das parótidas. Tá? As parótidas, embora elas não irão causar um sintoma seco de forma direta, elas estão junto ali das glândulas salivares, das glândulas exócrinas, fazem parte das glândulas exócrinas. Então, quando a gente tem infiltração das parótidas, o paciente faz muita parotidite recorrente, tá? Como que a gente vai ver parotidite? Aumento das parótidas, às vezes até parece ali que está fazendo cachumba, sabe? É assim que eu pergunto para os pacientes, aqui costuma ficar inchado, pode ser dos dois lados, às vezes só de um, tá? E de forma recorrente, certo? Inflama, incha, depois melhora, depois vem de novo, fica indo e vindo. Inclusive, esse é o fator de risco para desenvolvimento de linfoma, parotidite de repetição. Xerostomia, então. Como que a gente vai perguntar isso na anamnese, tá? Então, a gente vai perguntar para o paciente, você tem sensação de boca seca, né? Às vezes a pessoa vai dizer, não, né? Por quê? A boca seca, às vezes, pode ser referida como outra forma. Então, a gente não tem produção de saliva de forma adequada. Isso vai alterar também o quê? A deglutição, tá? Então, esse paciente, às vezes, vai fazer disfagia, vai ter sensação de engasgo, né? Então, uma coisa que ele pode referir é, às vezes eu estou comendo, parece que eu vou engasgar, alimento sólido, eu sempre tenho que estar bebendo água, para ajudar a empurrar o alimento, porque parece que eu vou engasgar toda hora, tá? Então, faz muita disfagia, de transferência, de condução, principalmente, tá? Pode ter diminuição do paladar, tá bom? A sensação também de que a língua está queimada, de que a boca está queimada, faz muita halitose também. Uma das complicações que são a presença das cáries, certo? A mucosa ela fica mais fina, fica dolorosa, fica hipersensível. Então, às vezes, no exame físico, quando a gente vai fazer a otoscopia, a gente pode observar assim, várias rachaduras, tá? Na língua mesmo. E a boca mesmo, de uma forma total, a gente observa que tá faltando, tá seca, certo? Então, essa hipossalivação, né, porque a gente vai ter uma infiltração dessas glândulas salivares, a gente tem um aumento da flora bacteriana, tá? E aí, uma das complicações é o aumento das cáries. Outra coisa que faz muito é candidíase oral de repetição também, tá? Pode fazer também candidíase esofágica, certo? Como uma das complicações dessa hipossalivação, tá? Xeroftalmia. Então, como que a gente vai perguntar, né? Então, você tem sensação de olho seco? Na maioria das vezes a pessoa diz, não, tá? Então, a gente tem que tentar explicar um pouquinho melhor. Às vezes a pessoa ela vai dizer que ela tem uma sensação de que tem um cisto no olho, de que tem areia no olho, tá? De que o olho fica irritado, né, coçando, tá? Com hiperemia, com uma sensação de embaçamento visual. Então, é assim que às vezes a pessoa pode referir. E o que eu encontrei também muito aqui na prática a maioria dos pacientes também não refere o olho seco. Mas mesmo assim, quando eu estou investigando síndrome de Sjögren, mesmo que ele não tenha olho seco clínico, eu mando para o oftalmologista para fazer o teste de olho seco, tá? Porque às vezes ele não está sabendo descrever muito bem o sintoma dele. E de toda forma, eu preciso mandar esse paciente para fazer o teste mais objetivo. Eu tenho que quantificar esse olho seco, né? E eu tenho que descartar outras coisas também, porque existem outras possibilidades de causar a xeroftalmia e a xerostomia também, certo? Então, além de ter o sintoma clínico, tanto para a boca seca quanto para o olho seco, a gente vai ter que ter o teste objetivo para quantificar isso, para ter ponto aqui para os critérios do diagnóstico de síndrome de Sjögren, tá? Vou falar mais pra frente para vocês de que forma que a gente vai avaliar isso de forma objetiva, tá bom? E aí o que acontece? Pacientes com xeroftalmia, a gente vai ter o olho tão seco que vai causar uma irritação crônica, destrói o epitélio conjuntival bulbar e faz uma coisa que é uma complicação que a gente chama de ceratoconjuntivite seca, tá? É a manifestação ocular da síndrome de Sjögren, ceratoconjuntivite seca, certo? É diferente lá das manifestações oculares das doenças que nós vimos anteriormente, tá? Lá na espondilite é o quê?
veite anterior, na artrite reumatoide faz episclerite ou esclerite, né? Aqui a gente faz, e no lúpus também, ceratoconjuntivite seca, principalmente, tá? No lúpus, porque na maioria das vezes o lúpus vem associado com síndrome de Sjögren também, tá bom? A secura também pode acontecer em outros órgãos e sistemas, né? Então a gente pode ter secura ali do trato respiratório superior e inferior, tá? Então a gente pode ter sintomas de rinite, secura nasal, às vezes o nariz fica tão seco que sangra também, né? Secura orofaríngea e traqueal, causando aquela tosse seca persistente, que é a xerotraqueia, tá? Secura genital, que vai ser percebida como? Vai ter dispareunia, vai ter dor na relação sexual, pode causar irritação, prurido, candidíase vaginal também de repetição, tá? Xerodermia ou xerose cutânea, né, que é aquela pele seca, e muitas vezes por conta da xerodermia vem o prurido associado, tá? E a parotidite de repetição, que também entra aqui nas manifestações de glândulas exócrinas, né, pelo processo inflamatório crônico que infiltra as parótidas. Aqui nessa imagem, ó, eu coloquei para vocês verem, isso aqui é uma parotidite. Bom, estão vendo, né? Certo? Não. Pode acontecer, mas é raro, tá? Bem raro. As principais manifestações de exócrinas que a gente fala da síndrome de Sjögren são essas daqui. Para comprometer a parte exócrina do pâncreas, aí já seria uma outra doença autoimune acontecendo de forma associada, que poderia acontecer, tá? Então pode fazer às vezes pancreatite autoimune. Vocês já estudaram pancreatite? Mas não deve ser autoimune, tá? O paciente com síndrome de Sjögren, por ter as manifestações exócrinas como principais manifestações dessa doença, às vezes podem, em conjunto, fazer uma pancreatite autoimune. Tá? E aí, isso pode acontecer. Só ver um pouquinho lá. Certo? Vocês estão entendendo? Certo. Em relação às manifestações, então, sistêmicas, tá? Mais de 50% dos pacientes vão ter, pelo menos durante a evolução, alguma manifestação sistêmica. Então, ali no momento do diagnóstico, às vezes a pessoa não tem manifestação sistêmica, tá? Que é o que fica naquele polo benigno que eu falei, 70% ali é só manifestação exócrina mesmo, tá bom? Mas na evolução, durante os anos de evolução, 50% desses pacientes podem vir a desenvolver. Então não é porque ali no momento do diagnóstico não tem comprometimento pulmonar, pode vir a ter durante a evolução, tá? 30% já vão ter manifestação sistêmica no momento do diagnóstico, mas durante a evolução 50% podem vir a desenvolver, tá bom? Esses pacientes, de forma geral, também podem apresentar manifestações constitucionais. A gente observa principalmente a fadiga, tá? E aí uma coisa que confunde muito com o diagnóstico de fibromialgia. Pacientes que têm síndrome de Sjögren, eles fazem uma fadiga muito importante, tá? E às vezes eles fazem aquela mialgia, e às vezes eles podem fazer fibromialgia junto também. Confunde ainda mais o diagnóstico, tá? Tudo aqui pode vir junto e misturado, né, gente? Então a gente tem que ter bastante critério mesmo. Febre, perda ponderal, hiporexia, tá? Então esses sintomas mais inespecíficos. Sintomas específicos, né? Então pode ter comprometimento articular, pele, o sistema nervoso periférico, rins, músculos, sistema nervoso central. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre essas principais manifestações. Então, no comprometimento cutâneo, aqui da síndrome de Sjögren, essas manifestações cutâneas, elas podem vir aí em até 16% dos casos, tá? E aqui eu não falo de pele seca, né? Pele seca é lá nos exócrinos, eu falo de manifestação cutânea mesmo. Então, como, por exemplo, esses pacientes aqui, eles podem fazer muita vasculite de
pequenos vasos, tá? Então, inflama os vasinhos ali, às vezes superficiais da derme, por exemplo. Uma coisa que pode aparecer são as púrpuras palpáveis e também não palpáveis, tá? Às vezes podem surgir lesões simulando urticária, lesões urticariformes. Pode também surgir eritema nodoso ou eritema polimorfo, tá? Pode fazer vasculite também de vasos maiores. E aí o que se manifestaria aqui? O livedo, tá? O livedo reticular e às vezes fazendo até úlceras nos membros inferiores. Outra coisa aqui que acontece bastante é a fotossensibilidade. Ué, a fotossensibilidade é do lúpus? Pode vir aqui também, tá? E uma coisa que vocês não podem esquecer. Quem lembra lá da aula de lúpus? Eu falei que no lúpus cutâneo a gente tem o lúpus cutâneo agudo, o lúpus subacutâneo subagudo e o crônico. O subagudo, quem lembra? Subagudo, lúpus cutâneo subagudo, ele é associado com um anticorpo. Anticorpo, tá? O anti-Rho é o anticorpo altamente específico para a síndrome de Sjögren. Ele não é altamente específico para lúpus, mas ele pode ser positivo no lúpus. E quando é positivo no lúpus, a gente tem principalmente manifestações de lúpus cutâneo subagudo, certo? Então, aqui na síndrome de Sjögren, eu tenho uma alta associação desse anti-Rho. Então, o que o anti-Rho faz lá no lúpus, ele pode fazer aqui. Então, aqui faz os mesmos sintomas do lúpus cutâneo subagudo, tá? Associado com o anti-Rho positivo, tá? Nesses casos, a gente tem que levantar a hipótese de uma possível sobreposição de lúpus e Sjögren, tá bom? Nesses pacientes. Oi? Falei nada que vai dar negativo. Falei que o anti-Rho é positivo. Certo? O que o anti-Rho é mais importante também? Fora da manifestação de lúpus cutâneo subagudo. É o único anticorpo que atravessa a placenta, tá? Então, pacientes com síndrome de Sjögren com anti-Rho positivo também fazem parte do grupo de risco gestacional. Afinal, se elas têm o anti-Rho positivo e esse é o único anticorpo que pode atravessar a placenta, as mesmas complicações do lúpus neonatal pode acontecer aqui numa paciente com síndrome de Sjögren, tá? Com o anti-Rho atravessando a placenta, fazendo o quê? Qual que é a complicação mais temida? Bloqueio congênito total, tá? É a manifestação mais grave do lúpus neonatal, certo? Associada aí com a passagem do anti-Rho na placenta, certo? Comprometimento músculo-esquelético, tá? Então, mialgia e a fadiga vão estar presentes em 50% dos casos. Por isso que eu falei que às vezes confunde com fibromialgia ou vem a fibromialgia junto mesmo, tá? Porque a pessoa vai estar com mialgia, com fadiga, né? Esses sintomas inespecíficos. A doença articular também pode acontecer aqui, tá? Então a gente também pode desenvolver um quadro de poliartrite, tá? Assim também como no lúpus. A artrite aqui da síndrome de Sjögren, ela não é erosiva. Esse é o grande diferencial com a artrite reumatoide, tá? A artrite reumatoide, ela faz uma poliartrite erosiva, deformante, né? Se não tratada. Aqui, a gente pode fazer uma poliartrite, mas ela não é erosiva e ela não é deformante, tá? Às vezes, o paciente pode fazer só poliartralgia também, tá? Com aquelas características inflamatórias mais discretas, tá? E pode ser simétrica ou assimétrica, tá bom? Artrite reumatoide pode vir junto de síndrome de Sjögren? Pode, tá? Quanto que eu desconfiaria? Uma artrite, por exemplo, muito refratária, que começou a fazer erosão, né? Refratária às medidas ali iniciais, não está controlando com as medidas iniciais, está progredindo para a erosão e deformando, eu tenho que pensar que pode ter uma sobreposição com a artrite reumatoide, tá?
pode fazer miopatia. Então, mialgia é diferente de miopatia. O que é? Qual a diferença? Mialgia é só a dor, né? A dor muscular, dor muscular. Miopatia. O principal sintoma da miopatia é mialgia, né? Só que é uma mialgia inflamatória, digamos assim. Vai evoluir com fraqueza mesmo, porque eu estou tendo infiltração inflamatória do músculo, tá? A nossa próxima aula da próxima vez vai ser miopatias autoimunes. Quando que eu desconfio de miopatia? Que exame que eu solicito para miopatia? É um dos exames que vai ajudar mais para quadro crônico, né? Eletroneurografia, mas eu quero ver a inflamação, marcadores de inflamação muscular. CPK é um dos principais, tá? Então, já vamos introduzindo aí. O paciente está com muita fraqueza muscular e dor muscular, fraqueza que não consegue às vezes levantar o braço, subir uma escada, levantar da cadeira mesmo. Opa, pode ser que esteja desenvolvendo uma miopatia. Como que eu vou investigar isso? Eu começo dosando os marcadores inflamatórios, as enzimas musculares. A principal delas é a CPK, tá? A aldolase também é outra. LDH também. E TGO. TGO não é só do fígado, tá? TGO também altera quando eu tenho agressão das fibras musculares, certo? Então, a miopatia inflamatória, ela pode vir aí como manifestação da síndrome de Sjögren de 2,5% até 10% dos pacientes, tá bom? Uma das manifestações sistêmicas mais graves da síndrome de Sjögren é o comprometimento pulmonar, tá? Então, a gente pode ter de 9 a 27% dos pacientes com comprometimento pulmonar, tá bom? Embora foi observado que até 75% dos pacientes, até mesmo aqueles assintomáticos, apresentavam alguma alteração ali nos exames, né, de prova de função pulmonar ou na tomografia, tá bom? Essa manifestação pode ser principalmente de vias aéreas inferiores, tá bom? Então o paciente ele vai referir tosse, ok, mas vai fazer um quadro de bronquite recorrente, dispneia, tá? Dispneia progressiva. Aqui a gente tem um processo inflamatório que infiltra o parênquima pulmonar. Então vai fazer uma doença pulmonar intersticial, tá? Parece muito com o comprometimento pulmonar que a artrite reumatoide faz, tá? Então destrói, infiltra o parênquima pulmonar. Lá na artrite reumatoide faz principalmente PIO, que é pneumonite intersticial usual. Aqui na síndrome de Sjögren faz principalmente PNI, que é a pneumonia intersticial não específica, tá? É um processo inflamatório, né, do parênquima pulmonar. E como todo processo inflamatório intersticial, na fase aguda a gente vai ter aquele infiltrado em vidro fosco, tá? Quando progride, e pode progredir se não tratado, destrói a arquitetura pulmonar, evolui com fibrose também, tá bom? Então, essa é uma das complicações graves aqui dessa doença, comprometendo o pulmão, certo? Comprometimento renal, tá? As manifestações renais, elas podem acontecer em 1/3 dos pacientes. E 85% dos pacientes que evoluem com manifestação renal é fazendo nefrite túbulo-intersticial. Vocês já estudaram nefrite na nefro? As nefrites túbulo-intersticiais? Não? Sim, né? Já era para ter estudado, porque eu que era professora de nefro e isso está no cronograma. Não é? Então tá. Então aqui, diferente das manifestações renais do lúpus, o lúpus faz o que principalmente? Manifestação renal. Eu estou tentando fazer esse link porque é para vocês irem já tentando diferenciar. Nefrite lúpus, mas que é o quê? Comprometimento glomerular. Glomerulonefrite, né? De
difusa, tá? Como é que vai ser lá no lúpus? Glomerulonefrite faz o quê, principalmente? De sintomas. Proteinúria maciça, tá? Então, proteinúria de origem glomerular. Então, é proteinúria maciça, tá? Acima de 3 gramas em 24 horas. Pode fazer hematúria também, perda de função renal, né? Então, é uma manifestação importante. Aqui, a gente pode ter glomerulonefrite pelo jogo? Podemos, tá? Só que é 15% só. O mais comum da síndrome de Sjögren fazer no rim é a inflamação túbulo-intersticial, tá? Então, faz nefrite túbulo-intersticial. É a manifestação mais comum da síndrome de Sjögren. Como que é os sintomas, então? Se o glomérulo faz proteinúria maciça, quando eu tenho comprometimento túbulo-intersticial, eu espero o quê? Minha gente. Distúrbio hidroeletrolítico? Faz muito distúrbio hidroeletrolítico. Porque é nos túbulos que a gente vai ter ali aquele processo ainda de reabsorção ou excreção dos eletrólitos. E a proteinúria vai ter? Toda proteína que passa no nosso rim é 100% absorvida só no glomérulo. A maior parte é no glomérulo, né? Mas ainda passa um pouquinho para os túbulos, tá? Então, se eu tenho inflamação túbulo-intersticial, o paciente pode fazer proteinúria, mas é uma proteinúria discreta. É uma proteinúria subnefrótica, tá? Porque a maior parte das proteínas já foram absorvidas no glomérulo, né? Então, pode fazer proteinúria, mas é uma proteinúria mais discreta, até 1,5 gramas em 24 horas, tá bom? Na maioria das vezes, essa nefrite túbulo-intersticial aqui, ela tem um curso mais benigno, tá? Pode fazer muito distúrbio hidroeletrolítico, sim, tá? E pode fazer uma complicação grave. Pode fazer uma acidose tubular renal, tá? Do tipo 1, acidose tubular renal distal do tipo 1. Isso aqui já caiu numa prova minha de residência. Cai mesmo. O tipo de acidose que a síndrome de Sjögren faz, tá? Acidose tubular renal distal do tipo 1. Cai na prova de residência, tá bom? E aí pode fazer complicações também. O colega que falou que pode fazer distúrbio hidroeletrolítico. Uma manifestação que pode acontecer aqui, que é bem importante, é o distúrbio em relação ao potássio, tá bom? Então, o potássio, ele teria que ser reabsorvido lá no túbulo, tá? Só que se eu tenho um processo inflamatório, não vai ser reabsorvido, vai ser excretado. Então, o paciente pode desenvolver uma paralisia periódica hipocalêmica, fica com pouco potássio, tá bom? Pode fazer osteomalácia e pode fazer também nefrocalcinose, faz estudos principalmente de potássio e de cálcio. Certo? Glomerulonefrite pode acontecer? Pode, com 15% só dos pacientes, como eu falei, tá? É mais raro ainda do que as manifestações túbulo-intersticiais. Se acontece, é principalmente a sua forma membrano-proliferativa e mesangial, tá bom? Certo? Comprometimento neurológico, tá? Então, 20% dos pacientes podem apresentar manifestações neurológicas. Pode ser tanto do sistema nervoso periférico quanto do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a gente encontra principalmente as polineuropatias, tá? Esses pacientes com síndrome de Sjögren fazem polineuropatia axonal, sensitiva pura ou sensitiva motora, em 50% dos casos. Aí a eletroneuromiografia é um exame que vai realmente nos ajudar a ver esse comprometimento do sistema nervoso periférico, tá? Então, se eu estou com um paciente com síndrome de Sjögren e que começa a desenvolver essas manifestações neurológicas periféricas, um dos exames que a gente solicita é realmente a eletroneuromiografia, tá bom? Outras manifestações incluem, então pode fazer neuropatia do trigêmeo, pode fazer neuropatia de outros nervos cranianos também, tá?
pode fazer neuropatia autonômica, polirradiculoneuropatia e por aí vai. Mas a principal é a polineuropatia mesmo, axonal, tá? Sensitivo pura ou sensitivo motor. Manifestação do sistema nervoso central pode acontecer também, local ou multifocal, tá? Então pode ter convulsão, pode ter neurite óptica, síndrome cerebelar, lesões que simulam pseudotumores, déficit sensitivo bimotores, mielopatia progressiva e por aí vai, tá? Praticamente todo tipo de manifestação neurológica, se de início súbito, sem nenhum outro fator de risco, a gente tem que descartar aí a possibilidade de uma doença imunomediada como causadora dessas manifestações neurológicas. E a síndrome de Sjögren é uma delas. Tá bom? Certo? Pode ter comprometimento hematológico, tá? Assim como no lúpus, né? Então a gente tem citopenias. Então pode fazer leucopenia, linfopenia, neutropenia, pode fazer anemia hemolítica também, tá? Pode acontecer aquela anemia de doença crônica, que é a anemia normo-normo, ou uma anemia megaloblástica por deficiência aí da B12, principalmente quando eu tenho atrofia da mucosa gástrica. Qual é o tipo de anemia? Perniciosa, tá? Inclusive, é muito comum associado com outras doenças autoimunes, né? A anemia perniciosa. Aqui, na síndrome de Sjögren, por quê? Porque pode fazer uma atrofia, tá? Lá no fundo gástrico. E pode alterar o quê? O que a gente tem na anemia perniciosa? Deficiência do quê? Fator intrínseco, tá? Justamente. Então, a gente tem deficiência do fator intrínseco, podendo evoluir com uma deficiência de B12 e uma anemia megaloblástica. Isso pode vir associado aí com a síndrome de Sjögren, tá bom? Podemos ter comprometimento dos sistemas digestório e cardiovascular, tá? Embora essas manifestações não façam parte ali dos critérios para o diagnóstico da síndrome de Sjögren, é importante a gente saber que esses pacientes podem sim fazer manifestações cardiovasculares. 30% podem desenvolver pericardite, podem desenvolver algum tipo de lesão valvar ou arritmia, tá? A hipertensão pulmonar foi encontrada em alguns pacientes, principalmente associada com os anticorpos antifosfolípides. Quais são os anticorpos antifosfolípides? São 3, eu falei para vocês já na aula passada. Anticoagulante lúpico. Anticoagulante lúpico. Anticardiolipina IgM-IgG e antibeta-2 glicoproteína IgM-IgG, né? São esses os 3 tipos de anticorpos antifosfolípides, tá? Pacientes com síndrome de Sjögren podem ter envolvimento também do trato gastrointestinal, tá? Então pode ter desmotilidade esofagiana, principalmente naqueles pacientes que têm a boca muito seca, né? Fazendo aquela questão ali da disfagia de condução também, tá? E outra coisa que observou-se aqui nesses pacientes é a prevalência aumentada de doença celíaca também, tá? E de outras manifestações ali gastrointestinais, como por exemplo, hepatite autoimune, pancreatite autoimune, cirrose biliar primária, tá? Vocês já viram doença celíaca? Qual que é o anticorpo de doença celíaca? Antigliatina e antitransglutaminase, né? Tá? E para hepatite autoimune? Não? Cirrose biliar primária? Que é a mesma coisa que colonite biliar primária. Também não? Tá bom. Acho que é isso. É esse último? Acho que é isso. Mas é algo. Tá? É o antimúsculo liso. E o da hepatite, da cirrose biliar primária é o anticorpo antimitocôndrico, certo? Então aqui, nesses quadrinhos aqui, tem um resumo dessas principais manifestações que eu falei para vocês, tá? Então é um resumo de tudo que a gente falou aqui, de acordo com os órgãos e sistemas.
tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Professor, só uma dúvida. Essa manifestação sistêmica vai ser uma mulher com lúpus, LGBT lúpus, ela tem essa manifestação, aí ela tem as duas doenças, ou ela tem uma manifestação do lúpus. Por exemplo, a mulher em idade fértil diagnosticou lúpus, ela tem essa manifestação, por exemplo, só de lúpus. Ela tem lúpus ou ela tem as duas doenças juntas? Se ela tem o sintoma C e nos testes objetivos você realmente comprovou que é porque não funcionam essas glândulas exócrinas e ela tem, por exemplo, além do sintoma C, os anticorpos positivos, aí ela vai ter as duas doenças. Certo? Em relação aos autoanticorpos, tá? Aqui, para síndrome de Sjögren, a gente tem principalmente o anti-Rho e o anti-LA, tá bom? Característicos para essa síndrome. Embora eles possam ser positivos em outras doenças, quando eles são positivos de forma isolada e o paciente tem os critérios clínicos para a síndrome de Sjögren, isso faz a gente chegar nesse diagnóstico. Por exemplo, para você entender uma coisa, você está lá com uma paciente que está fazendo, por exemplo, tem manifestação fotossensibilidade, está com anemia hemolítica, mas tem sensação também de boca seca, de olho seco. Aí você vai pedir os exames, né? O perfil autoimune. Aí tem o FAM positivo, ok, tem anti-Rho positivo e tem anti-SM positivo, por exemplo. O que ela tem? O anti-SM é o mais específico de todos, tá? Então ela tem ali sintomas clínicos e tem o FAM, que é critério de entrada, e tem o anti-SM positivo, que é o mais específico. Ela tem lúpus, tá? Ah, mas ela também tá com queixa de boca seca, olho seco, e tem o anti-Rho positivo, então ela já tem Sjögren. Não é só porque o anti-Rho é positivo que quer dizer que tem Sjögren, é um dos critérios, tá? Aí eu vou mandar pro hospital para fazer o teste do olho seco. O teste do olho seco veio positivo também e ela tem o anti-Rho positivo que eu falei, então aí ela tem que ter lúpus em sobreposição com síndrome de Sjögren. É um exemplo. Vou fazer um caso clínico para mandar para vocês darem uma estudada, tá bom? Certo? Que é bem assim mesmo, é meio confuso, tá? Mas aqui, de anticorpos, a gente tem o anti-Rho e o anti-LA, tá? 30 a 60% podem ter o anti-Rho positivo e 15 a 40% o anti-LA. Só que eles não são específicos, não são específicos porque eles podem ser positivos em outras doenças autoimunes. Aonde? Pode ter anti-Rho negativo e aí no FAM negativo, aqui o anti-Rho positivo. Você entendeu o que eu falei? Porque no lúpus, o anti-Rho, quando você tem negativo, você também tem no FAM negativo. Pode ser. Aqui, só que é menos de 2% dos casos. Sim, aqui positivo. Aqui também pode ser o FAM negativo, tá? Aqui não é critério de entrada ter o FAM positivo igual é nos critérios lá do diagnóstico de lúpus, tá? Aqui pode não ter o FAM não é critério, tá? Pronto. Só que não é só o fato desses anticorpos serem positivos que vão fazer a gente chegar nesse diagnóstico aqui, né? Então eles são apenas parte dos critérios. A gente vai ter aqui, na verdade, critérios clínicos associados com os critérios laboratoriais e também a presença da biópsia nos ajudando nesse diagnóstico, tá bom? Se eu tenho o anti-Rho e o anti-LA positivos de forma concomitante, isso aumenta ainda mais a probabilidade do diagnóstico de síndrome de Sjögren, principalmente em relação a essas manifestações extraglandulares, tá bom? O fator reumatóide também pode ser positivo aqui, tá? Então ele pode ser positivo no lúpus, na artrite reumatoide, pode ser positivo na síndrome de Sjögren também, tá? Em 30 a 50% dos casos, certo? Então não é só porque o fator reumatóide é positivo que quer dizer que a pessoa tem artrite reumatoide, né? E não é só porque o fator reumatóide no Sjögren é positivo que quer dizer que aí ela tem Sjögren e artrite reumatoide junto, certo? Ela tem que ser artrite. Foi? Não vai diferenciar esse nada específico, vai ser um... Não, isso aqui são, vai ficar. Isso aqui são parte dos critérios. Quem entra no critério aqui de anticorpo é só o anti-Rho, tá? Aí
vai ter as outras avaliações aqui para boca seca e para olho seco. O FAM pode ser positivo em 80% dos pacientes, tá? Já sabemos que o FAM não é específico, pode ser positivo em 1 milhão de outras doenças autoimunes. Tanto que ele também não entra nos critérios. Então isso aqui é para vocês saberem que o quê? Desses daqui, o único que entra no critério mesmo é o anti-RO, tá? Mas eu posso encontrar o anti-LA positivo, eu posso encontrar fator reumatóide positivo, eu posso encontrar FAM positivo também nesses pacientes, certo? Outros exames complementares que nós também solicitamos, que embora não façam parte dos critérios, mas a partir do momento que eu firmei o diagnóstico, é importante eu saber se tem ou não presença dessas manifestações aqui laboratoriais, tá? Então aqui eu posso ter queda do complemento também, principalmente da porção C4. Por que é importante eu dosar? Lá no lúpus é critério do diagnóstico, mas aqui não é critério, mas eu avalio a evolução desse paciente, por quê? Principalmente se o C4 fica baixo de forma persistente, é um dos fatores de risco para desenvolvimento de linfoma, que é a complicação mais grave que pode acontecer aqui ao longo dos anos no paciente com síndrome de Sjögren, tá? Eu também doso os anticorpos antifosfolípicos, tá bom? Por quê? Porque até 38% deles podem ser detectados nesses pacientes. E eu não posso esquecer que pacientes com uma doença autoimune podem ter maior chance de desenvolver outras doenças autoimunes. Se ele tem esses anticorpos antifosfolípicos, eu tenho que ficar ligada para uma possível evolução de uma associada SAS, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípico, tá bom? Outros autoanticorpos, órgãos específicos de outras doenças exócrinas podem também estar positivos. Eu falei para vocês que a síndrome de Sjögren pode ser secundária. Secundária é quando vem associada a outra doença autoimune, tá? Outra doença autoimune não só reumática, outra doença autoimune, tá? Tireoidite de Hashimoto. Qual que é o anticorpo de tireoidite de Hashimoto? Vocês não viram isso? Tireoidite de Hashimoto, anti-TPO, tá? O anticélulas parietais, o fator intrínseco também, que é a anemia perniciosa, tá? O antimitocôndria, que é o carcirrose biliar primária, o antimúsculo lítico, que é a hepatite autoimune, tá? O antiendomírico, e o antitransglutaminase, que é a doença celíaca. Então, por aí vai. A gente pode ter outros anticorpos de outras doenças imunomediadas associadas, tá? Fiz essa avaliação laboratorial. O próximo passo é, eu tenho que fazer uma avaliação objetiva desse olho seco, né? Então o paciente falou lá na anamnese que ele tem a sensação de olho seco, de cisco no olho, olho irritado, enfim. Eu tenho que fazer uma avaliação objetiva. Então a gente tem 2 testes que são empregados aqui. Isso aqui, gente, a gente encaminha para o oftalmologista, tá? Para fazer esse teste pra gente, né? Mas eu encaminho solicitando, porque o oftalmo, na rotina dele, ele não faz esses testes aqui se não forem solicitados. Então, o que entra aqui nos critérios? Teste de Schindler, tá? Esse teste, ele mede a quantidade de lágrima produzida a partir de uma fitinha, ó como é que é. Coloca essa fitinha aqui no olho, tá? E daí, a gente deixa 5 minutos. E daí a gente tem que encher acima de 5 milímetros para ser normal, em 5 minutos, tá? Se deu menos que 5 milímetros, eu tenho uma produção lacrimal insuficiente. Então, eu tenho teste de Schindler positivo, certo? E o outro teste objetivo ocular que a gente pode fazer, o oftalmo faz pra gente, é o teste com coloração com a fluoresceína. É o que ele coloca um colírio, tá? Que é feito com verdilisamina e daí ele impregna a conjuntiva, onde vai impregnar somente onde eu tenho áreas de ceratite, onde eu tenho feridinhas, essas feridinhas causadas pela secura, pela ceratoconjuntivite seca, tá? Então, o outro teste é esse teste de coloração verde-lisamina, que é esse aqui, tá? Onde cora o verde são áreas de ceratite, certo? Mas isso é o oftalmologista que faz pra gente, só que a gente teste, né?
eu preciso avaliar de forma objetiva a secura também, a secura oral. Do jeito que eu avalio o olho seco, eu tenho que avaliar a secura oral, tá? Como que a gente avalia isso daqui? Que faz parte realmente dos critérios do diagnóstico é somente a cialometria, tá? O que é isso? Esse é o único teste objetivo que realmente entrou nos critérios, tá? CR ou LAR. É um fluxo, a gente pede basicamente para o paciente cuspir no potinho, tá? Sem ser estimulado, ele não pode ter bebido água, né? Então a gente pede para ele cuspir num potinho, tá? Então se a gente tem um fluxo que é menor ou igual a 0,1 ml por minuto, a gente tem esse teste de secura oral objetivo positivo. Mas nessa síndrome consegue reproduzir alguma coisa? O cara não consegue cuspir? Às vezes pode ter mais mínimo, não vai nem encher 0,1 milímetros, entendeu? Por isso que aí entra como teste positivo nesse caso, justamente porque não tem, ou tem mínima produção. É só na questão do teste de Schiller. É 5 ml em 5 milímetros. 5 minutos, tá? 5 para 5. Assim tem que ser acima de 5 milímetros para ser normal, tá? Para a boca seca, entra nos critérios a cialometria, tá? Mas existem outras formas de avaliar. Não entrou nos critérios, mas pode ser utilizada. A cialografia, tá? Ela não entrou nos critérios, ela não é muito utilizada porque ela é um método meio invasivo, tá? São colocados tipo uns ductos lá nas glândulas salivares, injeta com contraste, tá? Então não é amplamente utilizado, por isso que não foi colocado dentro dos critérios. Cintilografia de glândulas salivares, tá? Também permite uma avaliação ali da função, mas também não é amplamente utilizado. Assim como a ultrassom das glândulas salivares, pode ser utilizada, tá? Só que tem outras coisas que poderiam também alterar ali na ultrassom essas glândulas e acabaria dando um falso positivo para critérios da síndrome de Joubert, tá? Mas a gente também pode utilizar de forma complementar. Eu sempre utilizo principalmente quando eu estou com a investigação de uma parotidite, que aí a ultrassom ela já agrega mais nesse caso. E por último, o último critério que a gente pode utilizar como pontos para o diagnóstico é a biópsia de glândulas salivares menores, tá? Esse é um método aqui que é minimamente invasivo, tá? Não é o que eu mato, né, que faz. Quando eu preciso, eu estou investigando em caminho para o cirurgião de cabeça e pescoço, caminho para outra professora de vocês, tá? Para a Gabriela Gadelha, ela faz bastante para mim essa biópsia. E a biópsia, ela entra tanto para ajudar a afirmar o diagnóstico, mas ela também é importante para o prognóstico, tá? O que a gente encontra nessa biópsia, tá? A gente tem envolvimento das glândulas salivares, tá? Então é tirado um pedacinho aqui, ó. É do lado, tá? Do lado inferior. Aqui, ó. É bem tranquilinho. Então tira um pedacinho aqui do lado. Aqui a gente tem as glândulas salivares menores, tá? E aí o que a gente encontra nessa biópsia? A gente vai encontrar um infiltrado linfocítico, tá? Então faz uma cialodenite linfocítica focal, tá? Lá no imunopatológico, a gente vai encontrar um agregado de linfócitos. Então, quando a gente tem pelo menos acima de um foco, o foco é 50 linfócitos, tá? Então, quando a gente tem agregado de vários focos de linfócitos, lá nos ductos das glândulas salivares, é critério para cialodenite linfocítica, tá? Focal, certo? Por que eu falei que a biópsia ajuda no prognóstico? Porque quanto mais agregados de linfócitos a gente tem, se tem um score focal maior ou igual a 1, isso aqui também é critério para aumento do risco de desenvolvimento de linfoma. Tá bom? Então, o diagnóstico vai se basear no quê? Primeiro eu tenho ali a suspeita clínica, né? Então, na minha anamnese, eu tenho um paciente com síndrome seca, né, com manifestações que me fazem levantar essa hipótese. Eu vou fazer a pesquisa dos autoanticorpos, eu tenho que fazer os testes objetivos, oculares, ou para manifestação oral, ou a biópsia, tá? E aí a gente junta tudo aqui nos critérios
de classificação, tá? Então, o que entra aqui nesses critérios, gente? A biópsia, tá? Biópsia de glândulas salivares menores, mostrando essa cianodenite linfocítica focal. Me dá 3 pontos. Para fazer o diagnóstico, eu tenho que ter maior ou igual que 4 pontos, tá? Só a biópsia já dá 3. O anti-Rho positivo, 3 pontos. O teste ocular com a fluoresceína, que é o verde-lisamina, conta 1 ponto. O teste de Schimmer conta 1 ponto. E o fluxo salivar quando estimulado, 1 ponto também, tá? Então, como que eu faço na minha prática clínica? Eu não peço biópsia para todo mundo. Porque a biópsia é um método mais invasivo, né? Então, se eu estou investigando uma síndrome seca, eu peço ali os anticorpos, o anti-Rho principalmente, e mando para o oftalmo, por exemplo, para fazer o teste objetivo do olho seco. Se ele vem com anti-Rho positivo e o teste de Schimmer positivo, eu já tenho 4 pontos. Eu já consigo fechar esse diagnóstico, tá? Agora, se eu tenho uma alta suspeita, o anti-Rho veio negativo, por exemplo, aí eu peço a biópsia para complementar, né? Uma outra forma de fechar o diagnóstico desse paciente. Então, a biópsia eu não peço para todo mundo, que é um método mais invasivo, não é tão simples de ser feito assim, tá? Mas aqui são os critérios que fazem parte para esse diagnóstico. Entenderam? Professor, beleza, preencher os critérios maior que 4. Oi? Já que tem risco, preencher os critérios maior que 4 pontos. Já que tem risco de linfoma, repetir a biópsia, tá? Sim, se fosse fácil da gente conseguir, né? Mas aqui no estado a gente não consegue pelo SUS, por exemplo, tá? Particular está em torno de R$ 1.200. Então, se o paciente tem condição, né, e está disposto, a gente faz, tá? Se não, não tem como, a gente vai acompanhando com os outros exames laboratoriais que também podem nos trazer informações da questão do aumento do risco de desenvolvimento de linfoma a longo prazo. Tá? Seria ideal fazer o diagnóstico? Sim, mas a gente não consegue tão fácil assim, tá? Professor, eu não entendi a aplicação da biópsia. O que eu vou encontrar que vai dizer que eu tenho mais chance de ter um linfoma? O que eu encontro é isso aqui, ó. Quando eu tenho um score focal, tá? Maior ou igual a 3. Como assim? Um score focal é um agregado de 50 linfócitos. Então, se eu tenho maior ou igual que 3, é risco aumentado para linfoma, tá? Certo? Diagnóstico diferencial, gente. Eu recebo bastante paciente para investigar no consultório a questão da síndrome seca. Ah, síndrome seca só é síndrome de Sjögren? Não. A gente tem que pensar em outras hipóteses, né, gente? Principalmente, boca seca em quem usa medicações cheirogênicas, tá? Quais são as medicações que deixam a boca seca, principalmente? Quem usa ansiolítico ou antidepressivo aqui sabe. Então, você tem boca seca? Não, mas é um sintoma bem comum, tá? Então, pessoas que usam ansiolíticos ou antidepressivos causam bastante boca seca, tá bom? Antihistamínicos, alguns antipertensivos também podem dar essa sensação. Pessoas que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço, se fez radioterapia de cabeça e pescoço, teve descrição de glândulas exócrinas, então eles podem evoluir com boca seca, tá? Tem algumas infecções que podem mimetizar esses sintomas, principalmente hepatite C e HIV, tá? E outras doenças, como a doença relacionada ao IgG4, sarcoidose, amiloidose, tá? Também são diagnósticos diferenciais de síndrome C, certo? Principais fatores de risco para linfoma, gente. Então, eu falei para vocês aqui que o linfoma de células B não pode acontecer em 5% dos pacientes com síndrome de Sjögren primária, tá? Geralmente é após 5 a 10 anos do diagnóstico dessa doença, tá bom? Foi visto que esses pacientes com síndrome de Sjögren primária, eles têm um risco de 18 até 40 vezes a mais do que a população geral de desenvolver o linfoma. Por isso que esses pacientes têm que ser monitorizados, tá?
O linfoma mais comum aqui é o linfoma malte, de baixo grau, tá? Então a gente pode ter localização ali nas glândulas salivares, mas também em outros órgãos, pulmões, estômago, rins, tá? Geralmente esse linfoma malte, ele é mais indolente, digamos assim, mais leve. Só que alguns desses pacientes podem desenvolver um linfoma de grandes células B difuso, que aí é o mais agressivo de todos. Tá? Isso aqui vocês têm que saber. Quais são os principais fatores de risco, então, para esse paciente com síndrome de Sjögren? O que eu tenho que ficar em alerta? Tá? O paciente tem síndrome de Sjögren, ele está fazendo parotidite persistente, seja unilateral ou bilateral, tá? Tem linfadenopatia, esplenomegalia, está fazendo muita púrpuras palpáveis nos membros inferiores, neuropatia periférica, tem envolvimento pulmonar, tá? Negativação do fator reumatóide. Como assim? O fator reumatóide era positivo e negativou depois, por exemplo, tá? Baixos níveis de C4, altos níveis de beta-2 microglobulina, crioglobulinemia ou gamopatia monoclonal visto na eletroforese de proteínas, por exemplo, tá? Esses são os principais fatores de risco que a gente tem que ficar alerta durante a evolução desses pacientes. Falso negativo? Não, ele era positivo antes e negativou durante o acompanhamento. Uma pessoa tinha um fator reumatismo, o fator reumatóide era positivo. E aí depois negativou. Certo? E o tratamento? O tratamento aqui exige uma equipe multiprofissional, tá? Então a gente precisa focar principalmente ali na questão de aliviar os sintomas secos, prevenir as complicações, né? Detectar e tratar essas manifestações sistêmicas e ficar em alerta para uma possível evolução para essa doença linfoproliferativa como complicação, que é o linfoma, tá? Então, de medidas gerais, evitar ambientes muito secos, aqui em Rondônia né? Mas não fumar, tá? Isso inclui vapor, tá? Evitar medicamentos que causem síndrome seca, então, esses medicamentos cheirogênicos, não utilizar lentes de contato e cuidados com a higiene oral, tá? Como que a gente pode tratar a xeroftalmia? Então, a gente usa as lágrimas artificiais e os colírios lubrificantes para todo o centro, tá? Então, quem tem síndrome de Sjögren anda com colírio para lubrificar os olhos dentro da bolsa, tá? Pode usar ali de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, depende da necessidade, tá bom? É importante que sejam colírios sem conservantes, já que o uso vai ser contínuo, tá? Existe também o tratamento que ajuda a estimular um pouco a secreção, tá? Então a gente tem colírios de imunossupressores, tá? Então tem colírio de ciclosporina, tem colírio de tacrolimus, são medicações imunossupressoras que podem ajudar na questão do olho seco e principalmente quando ele está inflamado também, tá? Os colírios de glicocorticoides, eles têm que ser utilizados só por períodos curtos, quando a gente tem um quadro sintomático agudo, um período de inflamação ativa. A gente não usa colírio de glicocorticoide por período prolongado, pelo risco de catarata e de glaucoma, tá? Só os de lubrificar, que é eternamente, né? Os de glicocorticoide são por períodos limitados. Para a boca seca, tem saliva artificial, tá? Também. Tem uma salivazinha artificial que é spray, tá? É o Shadow Laser. Às vezes não acho, tá? Mas na Drogasil eu sei que tem. Mas eu passo para os pacientes aí também vai ser andarem na boca, é um sprayzinho, tá? E vai na boca de toda hora. Outra coisa que dá para fazer para eles utilizarem são algumas gomas de mascar, tá? Tem uns chicletinhos. Até aqui na farmácia esses dias eu falei, vou olhar aqui uma foto para mostrar para os pacientes, aquele Valda. Tem uma, só que é Valda com xilitol,
é o xilitol. Não pode ter açúcar, tá? Tem que ser sem açúcar, tem que ser com esse xilitol. E aí estimula também a produção, tá, de secreção ali na mucosa oral. A mesma coisa é pasta de dente. Eu sempre faço pasta de dente com xilitol, tá? Não pode usar enxaguante bucal que tenha álcool, porque ele seca ainda mais também, tá? Tratamento secretagogo. Então tem alguns fármacos parasimpaticomiméticos que estimulam a secreção também, tá? Existem dois, a pilocarpina e a cevimelina, tá? Essa cevimelina a gente não encontra aqui no Brasil, e a pilocarpina só manipulada. Às vezes, quando tem a necessidade, eu peço para o paciente manipular, tá? Eles agem lá nos receptores muscarínicos e estimulam a secreção nessas glândulas exóticas. Imunossupressores e os imunobiológicos, tá? Eles não têm efeito no tratamento da síndrome C, tá? Outras opções também aqui para os sintomas secos que podem ajudar, né? Os ácidos gama-linoleicos e o linoleico, tá? Então eu passo bastante o que? Óleo de linhaça e ômega. Ajuda mesmo, tá bom? Em acetilcisteína também, para quem faz xerotraqueia, é uma opção, certo? E aqui nesse quadrinho eu fiz um resuminho das outras medicações que nós podemos utilizar dependendo das manifestações, tá? No caso de manifestação articular, tá fazendo poliartrite, então a gente faz o quê? Prednisona em doses baixas ou anti-inflamatórios, tá? De imunossupressores, a gente pode utilizar hidroxicloroquina, metrexato, tá? Vasculite. Aí vasculite já seria corticoide em doses mais altas. Tá fazendo comprometimento pulmonar, é grave. Corticoide em doses altas também. E os imunossupressores é mais com tiro e canhão, né? Azathioprina, ciclofosfamida, tá? Nicofenolato. Então aqui eu fiz um resuminho para vocês depois darem só uma olhadinha, não precisa vocês saberem de forma específica isso daqui não, tá? Mas quando eu falo de prednisona em doses altas, só para vocês saberem, é 1 mg por quilo dia ou logo pulsoterapia. E doses baixas é menor do que 20 mg, tá? Casos refratários, a gente utiliza já rituximab. E quando é ciclofosfamida, é pulsoterapia mensal. Certo? Intervalo. Vou ver se